Angina é caracterizada por uma dor ou desconforto no peito que ocorre quando o músculo cardíaco não recebe oxigênio suficiente, provavelmente devido a um suprimento de sangue inadequado para o coração ou até mesmo bloqueado para o coração. Geralmente, a angina é um sinal de doença arterial coronariana, que é mais uma condição na qual as artérias, que fornecem sangue para o próprio coração, ficam estreitadas ou bloqueadas devido a placas de gordura. E essas placas de gordura nós podemos chamar de placas de ateroma ou aterosclerose. A doença arterial coronariana é uma das principais causas de ataque cardíaco e demais doenças como a hipertensão, a própria angina, arritmias cardíacas, infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. A angina ela pode ser classificada como angina estável e angina instável. A angina estável ela é mais suave e ela tem uma certa previsibilidade, porque o paciente ele começa a sentir a dor da angina após realizar algum tipo de atividade física ou algum esforço físico. Então, ele consegue premeditar que ele vai sentir dor por conta do esforço que ele está fazendo. E na angina instável, é comum que essa dor melhore logo após ele cessar com esse esforço que ele estava fazendo. Essa dor normalmente tem uma duração de 5 minutos e não costuma passar disso. E além disso, é uma dor que consegue ser aliviada com repouso, descanso e a nitroglicerina, que é um vasodilatador potente. Já na angina estável, existe menor previsibilidade e a gravidade ela é maior. A dor pode ocorrer em repouso, mesmo quando o paciente não está fazendo atividade física nenhuma ou não está se esforçando. Os episódios de dor acabam a aumentar em um tempo determinado de gravidade e duração. Podem durar por mais de 15 minutos e não mais só 5, como na angina estável. Ela pode não ser aliviada pelo repouso e nem pela nitroglicerina. Pode ser um marcador importante de infarto. O paciente que tem angina instável, nós, profissionais da saúde, já podemos antecipar um provável infarto agudo do miocárdio. Essa dor é tão forte que ela começa a irradiar para os ombros, braços, mandíbula, pescoço ou até mesmo as costas. O paciente pode apresentar dispneia, palidez, sudorese, palpitações, taquicardia, tonteira, síncope, hipertensão ou até mesmo distúrbios digestivos. É importante que quando esse paciente chega à emergência, seja descartado um infarto. Então, para isso é necessário fazer eletrocardiograma e colher as enzimas cardíacas, como por exemplo a troponina. Se esses resultados das enzimas cardíacas derem normais, sem nenhuma alteração, pode ser descartado o infarto agudo do miocárdio. E o paciente vai precisar seguir com acompanhamento para entender o nível de obstrução que provavelmente essas placas de ateroma está causando no paciente e que está gerando a angina. Um dos exames que podem ser feitos é o exame de cateterismo cardíaco. Ele consegue diagnosticar o nível de obstrução e aonde está acontecendo a obstrução. Esse procedimento acontece numa hemodinâmica realizado por um médico e auxiliado por uma enfermeira. Pode ser necessário o médico identificar a necessidade de colocar um stent. Um stent é um dispositivo que é colocado dentro do vaso e ele infla um balão dentro desse vaso, fazendo com que as placas de ateroma, as placas de gordura sejam comprimidas contra os vasos, fazendo com que a luz do vaso aumente. Então, o procedimento de cateterismo cardíaco é um procedimento diagnóstico e ele pode evoluir para angioplastia, que tem a sigla de PTCA, que é quando o médico decide colocar um stent. A depender da gravidade do paciente, o médico pode indicar o paciente para cirurgia cardíaca, que é o bypass. Isso faz com que o médico cirurgião crie um desvio ao redor da artéria obstruída e melhore o fluxo sanguíneo para o tecido miocárdio, que está em risco de isquemia ou infarto. Além disso, existe o tratamento farmacológico para angina.
que é majoritariamente realizado com nitrato, que é um vasodilatador coronariano potente. Ela ajuda a diminuir a pré-carga e a pós-carga do coração. Além disso, associado a nitro, o paciente pode utilizar bloqueadores do canal de cálcio para dilatar essas artérias e diminuir os vasoespasmos, e medicamentos redutores de colesterol para reduzir as placas de ateroma. Além disso, podem fazer uso de beta blockers para controlar a hipertensão.